Dentro do sequenciamento proposto em nosso curso de forma sequencial para desenvolver a incorporação imobiliária e construção do seu início até o seu final, estamos com foco na etapa de desenvolvimento, que é a fase de criação, elaboração de projetos e os planos. Já abordamos as questões relacionadas aos projetos arquitetônicos e seu faseamento. Abordamos também as questões dos projetos complementares. Na aula anterior, abordamos o assunto relacionado à elaboração do cronograma do projeto. E nessa aula de hoje, abordaremos as questões relacionadas ao orçamento definitivo e o estudo de viabilidade. Esse é o tripé que nós informamos na aula passada, que deve ficar no visor, no painel de controle de quem está desenvolvendo o empreendimento, a incorporação imobiliária, no ponto de vista de sua condução e estruturação. Então, a fase de desenvolvimento, nós abordamos e focamos as questões relacionadas à definição do escopo, que é a contratação e a elaboração de todos os projetos e memoriais e documentos. Porque entendemos que sem essa definição não teremos condições de estimar o tempo necessário, termos um cronograma fundamentado que seja preciso. Assim também a mesma coisa com relação ao levantamento de recursos para a execução do empreendimento. Então, por isso abordamos aí o que está na parte 1, no início da etapa de desenvolvimento, com relação à definição do escopo. Em seguida, tendo o escopo definido, nós desenvolvemos o cronograma de desenvolvimento do projeto, sabendo que o cronograma de obra está contido dentro do cronograma da incorporação imobiliária geral do projeto. Tendo por vista essa questão, nós vimos que é necessário ter uma visão de todo o ciclo de duração da minha incorporação imobiliária. Eu preciso estimar quais são os passos e quando ela terá uma previsão de ser finalizada. Então, através do cronograma, nós percebemos que todas as etapas, subetapas e atividades são detalhadas e colocadas de forma sequencial. E assim eu tenho o tempo estimado, inclusive da obra, com todos os projetos detalhados, para que nós tenhamos condição de, tendo por base a ideia e o conhecimento, a informação dos prazos legais, mas os prazos de execução da obra, nós tenhamos então condições de, tendo esses dois aspectos, o escopo e o cronograma, partir para o levantamento geral do volume que será necessário para a execução do empreendimento. Para tanto, como resultado desse processo, nós teremos o aprimoramento de duas ferramentas, o cronograma e a viabilidade, que antes tinham um caráter preliminar, e agora eles têm que ser detalhados para ter um caráter definitivo. Então, esses são os pontos que nós vamos abordar, as questões relacionadas ao planejamento dos recursos. Planejamento de recursos, pense bem, é fundamental. Fundamental e um ponto importante que quem estiver à frente deve dar tal importância a este ponto, porque nisso estará boa parte da fundamentação de seu sucesso durante a execução posterior do projeto. Através do planejamento de recursos, será necessário desenvolver o planejamento financeiro e o planejamento de captação dos recursos. Uma vez definido o volume de recursos, será possível, então, traçar os planos para a busca, para providenciar o volume desses recursos e no tempo que será necessário, e as fontes de recursos que são viáveis e que são possíveis.
Mas isso só é possível a partir de um orçamento geral definido, bem detalhado e fundamentado. Porque um planejamento de recursos mal elaborado pode implicar, inclusive, em paralisação de obra, consequentemente em atraso de obra, aumento de custo. Com isso, vai se buscar recursos mais onerosos, porque tudo aquilo que sai do planejamento que é urgente é mais caro. E a consequência final disso tudo é a diminuição ou anulação negativa, de modo negativo, na rentabilidade ou no lucro auferido ao final do empreendimento, que é o objetivo final do empresário, do incorporador que está gestionando tudo isso. Então, por isso, é muito importante, é fundamental que se dê importância e se aplique recurso e tempo necessário em contratar, inclusive, serviços de consultorias e profissionais que consigam embasar de forma profissionalizada o que é necessário para fazer o levantamento de todo o recurso do volume para executar o empreendimento. Sobre o orçamento e a viabilidade definitiva, depois do avanço do detalhamento do projeto arquitetônico e dos complementares, bem como dos memoriais e outros documentos de detalhamentos, e considerando que já se teria uma esquematização do cronograma geral do projeto para a realização do empreendimento, neste ponto, entende-se que se teria as informações necessárias para a orçamentação do empreendimento de forma definitiva. Vale salientar também que o levantamento das despesas e custos gerais do empreendimento também são formados por outras premissas, que não apenas aquelas elaboradas baseadas nos projetos e nos memoriais, tais como os impostos, a comissão de vendas de comercialização, a despesa de marketing, as despesas do terreno, licenciamento e alvarás, entre outros aí, os quais vão compor o demonstrativo, inclusive, da viabilidade definitiva do negócio. Pois a visão do empreendedor deve abarcar todas as previsões de desembolso. Lembre-se, às vezes, a gente cuida dos elefantes e esquece das formigas. E elas são a causa, às vezes, do fracasso dos negócios, ou seja, lembramos das grandes coisas e menosprezamos e somos relapsos com os pequenos custos. Só que somados eles ao longo do projeto, pode significar inclusive redução de 50% do que estava previsto em termos de lucratividade do empreendimento. Tal é a importância. Então, não abra mão de fazer um orçamento geral bem detalhado. Isso você não pode perder de vista. Então, vamos tratar especificamente agora sobre o orçamento, considerando que nesse estágio nós já temos avançados e concluído todos os projetos e memoriais. Esta é a situação ideal para a conclusão do processo de orçamentação que foi iniciado lá na fase de negociação de forma preliminar. Preferencialmente, é indicado que se tenha um profissional especializado em elaboração de orçamentos como suporte. Se você tiver uma estrutura dentro de sua empresa que dê esse suporte de forma profissionalizada, tudo bem, mas saiba que o risco é proporcional. Depois, as consequências são proporcionais à atitude que você toma nesse momento para precificar com acuidade, com detalhamento, bem afinco, o seu planejamento total de levantamento dos recursos. Agora, qual é a base? O que é que um orçamento detalhado toma por base? Primeiro ponto, os projetos. Os projetos são o ponto fundamental e eles devem estar de forma ao nível executivo e compatibilizados.
Ponto 2. Todas as documentações, como os memoriais, inclusive memoriais descritivos, memoriais quantitativos, memoriais de cálculo. Terceiro ponto, reuniões técnicas com a incorporadora e construtora, ou seja, com o corpo de engenharia e com o corpo do experts, que fazem a condução da gestão da incorporação internamente, para a discussão de metodologia, de faseamento de informações, de nivelamento de informações que influenciam direta ou indiretamente na precificação do seu orçamento geral. Quarto ponto, fornecedores e especialistas importantes sob consulta devem fazer parte também como parte integrante do processo de planejamento dos recursos, para se ter o orçamento detalhado. O que é que tem então o orçamento detalhado como consequência do processo? Primeiro, ele tem a questão da composição dos custos, ele apura a composição dos custos. Eles não são feitos de forma aleatória, não, tem um embasamento para se chegar àquele determinado valor. Então, para cada linha, nós temos a composição dos custos, que é uma planificação, um documento, que é fruto desse processo de orçamentação. O outro ponto que nós temos como consequência do processo do orçamento detalhado é a questão que se levanta de forma analítica os quantitativos e define a precificação, ou seja, se tem as memórias de cálculos. Ou seja, nós temos a composição com os quantitativos e nós temos então a verificação da estimativa dos custos, da precificação para a execução de cada serviço ali previsto. Então, primeiro ponto, nós temos a composição de custos. Segundo ponto, nós temos as memórias de cálculo. E nós temos, ao final do processo, tendo esses dois pontos já elaborados, a curva ABC dos custos mais relevantes, que é a questão do que nós chamamos de parâmetro de Pareto, onde nós vamos ver que cerca de 20 a 30% da quantidade de itens de orçamento correspondem a 70 a 80% de todo o seu valor. Por exemplo, nós vamos ver claramente que itens relacionados a eletrificação, hidráulica, hidrossanitário, madeiramento, concreto, aço, por exemplo, fazem parte da curva ABC de qualquer obra, porque eles são relevantes no custo geral. Então, se eles são relevantes, eles têm que ter um tratamento diferenciado, que serve para o planejamento geral de aquisição, para se ter naquele momento necessário aquela quantidade e naquele local de forma tempestiva, e também no planejamento de negociação das aquisições, porque tendo grande volume é possível contratar diretamente com fabricantes, com indústrias, condições especiais no atacado e não no varejo, e assim se consegue economizar substancialmente os custos até previstos, inclusive, na época da execução do orçamento. Mas isso só será possível se todo o orçamento detalhado for bem feito e estiver bem detalhado. O sucesso na época das aquisições depende muito da sua época da elaboração. Então, deve se dedicar bastante tempo e deve ter dado prioridade e investir recursos em consultorias, em mão de obra profissionalizada para fazer um bom levantamento de recursos e ter uma boa ferramenta de orçamento detalhado. Vale salientar, lembrar que o orçamento também inclui despesas indiretas e não só as diretas, tais como apoio administrativo, RH, financeiro, almoxarifados, encarregados de obra, segurança, locações diversas, instalações de canteiro, que nem sempre são estimadas dentro do orçamento geral detalhado.
se preocupa com a parte técnica voltada para os projetos, voltados para a obra, e às vezes se esquece de estimar a questão dos despesas indiretas. Muitas delas, inclusive, representam a maioria das obras onde está o estouro. Não porque representou um custo exacerbado, mas porque foi mal elaborado, mal planejado. Esse é o ponto que nós devemos nos deter. Lembrando, inclusive, que para estruturar a parte do orçamento em seus grupos e atividades, nós vimos lá na etapa de negócio, na elaboração do orçamento prévio de sua viabilidade, os grupos que necessariamente compõem a estrutura de um orçamento geral. Por exemplo, nós temos os custos de comissão de vendas, que são o percentual pago às imobiliárias e corretores pela venda dos imóveis, que recai sobre o valor total das vendas. Os impostos que também incidem sobre as receitas iniciais. Nós vamos ver basicamente melhor a parte dos impostos no planejamento tributário mais adiante. Outro ponto necessário que compõe, que a gente viu lá também na aula na fase de negócio, mas que necessariamente é a mesma coisa agora na parte do orçamento definitivo, é a estrutura dos grupos dos custos. Nós temos grupos relacionados a gastos e desembolsos relacionados à incorporação e temos também custos e despesas vinculadas à construção. Aquelas vinculadas à incorporação, por exemplo, nós temos os grupos das despesas e gastos relacionados a marketing e comunicação, comercialização, as despesas de incorporação, como, por exemplo, os processos de consultoria, de legalização e de licenças, fazem parte da despesa da incorporação, gerais e administrativas, que são as despesas de gestão da incorporação, consultoria de estrutura de administração. Esse grupo aí são despesas relacionadas à incorporação. Existe outro grupo no orçamento, na estrutura de orçamento, mas que estão mais vinculadas aos custos relacionados à obra. As questões do terreno, a depender da forma como ele vai ser integralizado dentro da incorporação, se vai ser 100% permuta ou vai haver, por exemplo, uma parte financeira que será desembolsada a partir das vendas, por exemplo. Isso tem que constar no seu planejamento financeiro. E as despesas diretas e indiretas da construção, umas despesas relacionadas a imprevistos. Na época, os imprevistos feitos na viabilidade inicial, ele tem um percentual maior. Agora, nós devemos colocar assim também um percentual relacionado a imprevistos, mas menor do que aquela que a gente viu lá na fase da preliminar. Essa sim é a estrutura dos agrupamentos de um orçamento detalhado. Esses são os grupos. Dentro desses grupos, nós vamos detalhar item a item, relacionados ao detalhamento do orçamento. Essa visualização aí é uma forma gerencial de ver, mas para a gestão do dia a dia tem que ser a forma analítica. Então eu devo abrir a pasta de marketing e ver ali tudo que está previsto detalhadamente. Eu devo abrir a pasta dos custos diretos de obra e devo ver lá tudo detalhado, desde a fundação, superestrutura, parte de esquadria, madeiramento, etc., bem detalhado. Então, é dessa forma que nós trabalhamos para realizar a estrutura do orçamento, de forma gerencial e de forma também detalhada, passo a passo. Sobre isso, na nossa visão do orçamento, para a elaboração e montagem dele, porque aqui as nossas aulas explicativas, elas são voltadas para a visão gerencial e de gestão de incorporação imobiliária e construção do início até o final. Então, justamente sobre o orçamento, nós detalhamos de forma macro os processos de montagem de um orçamento. O primeiro passo dele, justamente, é a identificação dos recursos.
através dos projetos, através dos memoriais, através das reuniões técnicas, através dos contratos de marketing, de corretagem. Tudo isso são parâmetros para identificar os custos. No segundo momento, nós vamos estimar os quantitativos, ou seja, quantas unidades eu tenho e qual é o valor de cada uma. Em cima disso eu vou jogar o percentual e eu vou ter então o quantitativo de unidades que eu vou replicar o comissionamento das vendas. Eu tenho o quantitativo de esquadrias levantados e os tipos. Agora eu vou precificar todos esses materiais e assim por diante com relação a todos os materiais. Então, o primeiro ponto é a identificação dos recursos. Segundo, a estimativa dos quantitativos. E terceiro, é justamente a estimativa dos valores, das precificações. Lembre que uma das peças fundamentais, como resultado do processo de orçamentação, é o memorial de cálculo, onde você vê justamente essa parte da precificação de forma bem detalhada. É importante frisar também que para montar o orçamento é necessário termos o cronograma detalhado, porque ele vai ser uma base de informações relacionada à duração da atividade que vai influenciar na questão da estimativa dos valores. De acordo com a duração para eu executar determinada fundação que está prevista aí em projeto, eu vou ter uma quantidade de mão de obras de horas homens empregada. Se eu tenho 3 dias, 4 dias para executar, o preço de mão de obra empregado e visto na composição do custo é diferente. Então, de acordo com a duração da atividade, pode influenciar diretamente na precificação de um determinado item. Então, esses são os 3 passos vistos em sequência do processo de montagem do orçamento, que nós deveremos ver, que é importante compreender, para, se você não fizer, saber orientar, saber conduzir a parte da incorporação quando isso acontecer. Nesse determinado ponto, vamos ver a título de informação, por exemplo, nós temos aí um orçamento feito de uma determinada obra. Nós temos aí separados a quantidade dos custos de infraestrutura e mais abaixo o grupo aqui de edificações. No grupo de infraestrutura, por exemplo, nós temos aí grupos macros, como nós temos serviços preliminares, serviço de terraplanagem, poços artesianos, redes de instalações, como por exemplo energia elétrica, rede de água e drenagem, assim em diante. Esse é um grupo gerencial. Quando nós vamos ver a visão detalhada do orçamento, você percebe aí que aquele grupo de serviços preliminares, por exemplo, ele já é subdividido e nós temos aí a composição desse grupo, que é limpeza mecanizada de camada vegetal, do desmatamento, por exemplo. Na terraplanagem, aí nós temos aí a decomposição de todos esses custos, como por exemplo os cortes, escavação horizontal, aterros, execução, compactação e assim por diante. Nós vamos ver o detalhamento de cada item. Vale salientar que essa é o segundo nível, como se fosse o que nós chamamos de subetapa. Mas quando abrimos a composição dos custos, repare aqui, ó, a composição e a quantidade de cada custo daquele que está lá, ó, ele é decomposto, tá vendo? Em especificações, que está aqui na descrição, em quantidades, em preço, volume e custo total. Então, repare que, a título de exemplo, nós trouxemos essa questão do que nós falamos aqui exatamente nessa aula expositiva. É importante que você tenha esse nível de fundamentação, de detalhamento, para você fazer um bom planejamento de obra, um bom planejamento de execução de obra, de planejamento financeiro, com captação de recursos suficiente para suportar aquilo que foi previsto. E também servir de suporte com esse grau de detalhamento no planejamento das aquisições. Quanto melhor a qualidade da informação, mais subsídios quem estará lá na ponta para negociar com o fornecedor terá, porque o gerente de obra e o responsável pelas compras, ele terá lá o projeto, os memoriais e o orçamento detalhado com as composições. Isso servirá de base para ele poder fazer um bom processo
benéfico ao projeto, porque lembre-se, 5% de economia no processo de compra geral, previstos anteriormente no orçamento base, é 5% diretamente que vai ingressar lá no final, na última linha, na lucratividade e rentabilidade do projeto. Finalizando, essa é a visão essencial que eu gostaria de unir à aula anterior, justamente com essa aula, que é a planificação no tempo das atividades de incorporação imobiliária e construção, que é a base para fazer o planejamento, o controle e o monitoramento. Então, como primeiro ponto, nós vemos aí que é o cronograma do projeto e o cronograma de obra, com sequenciamento em etapas, subetapas e com a duração das atividades. E que quando a gente parte para o segundo nível, que é o orçamento de forma bem detalhada em quantidades e preços, unindo os dois, então, nós temos uma das peças mais fundamentais para o sucesso da incorporação imobiliária. Porque juntando o cronograma, aonde define quando eu vou ter necessidade de cada recurso, e juntando, de certa forma, o recurso, eu vou ser capaz de dimensionar quando e em que quantidade eu vou precisar de cada recurso ao longo do desenvolvimento do projeto. E assim eu consigo fazer um planejamento dos recursos de forma eficiente. Porque quando você une cronograma com orçamento, nós temos uma peça chamada cronograma de desembolso físico-financeiro, que é usado para fazer o controle e o monitoramento ao longo do projeto. E assim nós medimos a evolução da obra através dessa ferramenta, que é uma das principais ferramentas de controle e monitoramento, junto com o escopo do projeto, que são os projetos, os memoriais, as normas de execução de NBRs, o controle de qualidade que nós veremos mais adiante, com essa ferramenta aí, que para quem está conduzindo e estruturando o empreendimento é essencial. Então, esses foram os pontos relacionados à aula de hoje, voltada para a questão da orçamentação. Na próxima aula, veremos pontos relacionados à viabilidade financeira definitiva do empreendimento. Então, lembre-se, passo a passo, aula a aula, chegaremos lá, com conhecimento, com habilidade e com visão. Até a próxima aula.